Essa é a Basílica Papal de Santa Maria Maior, localizada aqui em Roma, na Itália, e é uma basílica que tem mais de 16 séculos. E a jornada é chegar até o túmulo do Papa. É uma basílica extraordinária e é onde está sepultado o corpo do Papa Francisco, que foi o último Papa aí, antes do Papa Leão. O início de sua construção data de 432 depois de Cristo e ela foi concluída ali por volta de 440 a pedido aí do Papa Sisto III. Muito embora a estrutura principal seja do século V, ela passou por modificações, incluindo a construção da fachada principal em 1750. Ela foi a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria e em honra a Jesus Cristo, e está localizada em uma praça de mesmo nome. Segundo a tradição, Virgem Maria indicou e inspirou a construção de sua residência no Monte Esquilino. Ela apareceu em sonho ao patrício João e ao Papa Libério para que a construção fosse realizada. E após a sua aparição a João Patrício e ao Papa Libério, ela os convidou a construírem essa igreja em um local onde havia nevado, muito embora fosse em pleno verão. E esse fato ocorreu na noite do dia 4 para o dia 5 de agosto do ano de 358, no topo do Monte Esquilino. E é por essa razão que ela foi construída nesse local. E o dia 5 de agosto é então celebrado a consagração dessa famosa igreja, que ao longo aí dos séculos foi sendo adornada e embelezada. Como podem perceber, os mosaicos da área próxima ao altar e as paredes da nave estão entre aí os mais refinados de Roma e representam cenas da vida da Virgem Maria. E esse teto, ele é todo decorado aí com o primeiro ouro que Cristóvão Colombo trouxe da América. E outro destaque, durante a celebração aí do dia 5 de agosto, eles fazem a reprodução do milagre da neve, utilizando aí a reconstituição, uma chuva de pétalas brancas que cai do teto e cria aí essa união ideal entre a Assembleia e a Mãe de Deus. E é nessa basílica que o Papa Francisco, em vida, ele fez a escolha para que seus restos mortais fossem repousados aí até o fim de sua jornada aqui na Terra. E seu pontificado durou exatamente aí 12 anos e 39 dias, quando ele faleceu aí devido a um acidente vascular cerebral, foi seguido aí de insuficiência cardíaca. Essa igreja, ela possui uma trajetória histórica e religiosa bem interessante e uma beleza fascinante. E assim, eu vou andando aqui nesse espaço e à medida que eu for caminhando, eu vou mostrando algumas relíquias importantes para a fé católica. Esse espaço que ficou ainda mais conhecido, já era conhecido, mas ficou mais ainda em razão da escolha dele de quebrar essa tradição de mais de um século e ser enterrado aqui fora do Vaticano. Além da trajetória histórica dessa basílica, tem também as relíquias que são importantes e que serão mostradas nesse local. Entre as relíquias que são também importantes a serem destacadas aqui são os restos mortais de São Matias e São Jerônimo. São Jerônimo, que viveu aí de 347 até o ano de 420, foi um influente presbítero, teólogo e doutor da Igreja Católica. Ele foi famoso aí por traduzir a Bíblia do hebraico e grego para o latim vulgar. E em Roma ele atuou também como secretário pessoal e conselheiro do Papa Dámaso. Ele também foi conhecido por sua vasta cultura clássica e defesa de uma vida monástica rigorosa. E era considerado aí o padroeiro dos tradutores e bibliotecários. Uma data dessa aí que é celebrada em todo dia 30 de setembro. E também São Matias,
que pela tradição católica é reconhecido como o discípulo escolhido para ocupar a vaga de Judas Iscariotes, quando este abandonou o seu intento para viver seu destino. E partes das relíquias corporais de São Matias estão guardadas também nessa basílica. E essa belíssima basílica, né, que o interior dela é ricamente decorado, muito bem trabalhado, e estão 7 papas sepultados aqui dentro. Honório III, que teve o papado aí de 1216 a 1227, Nicolau IV, que foi papa de 1288 a 1292, Pio V, que foi papa de 1566 a 1572, Sisto V, que foi papa de 1585 a 1590, Clemente VIII, que teve o papado aí de 1592 a 1605, Paulo V, que foi papa de 1605 a 1621, Clemente IX, que foi papa de 1667 a 1669, e o último deles, que foi o Papa Francisco, papado de 2013 a 2025, que está sepultado aqui no interior dessa basílica a pedido dele. Ele que frequentemente fazia a visita aqui ao local. O Papa Francisco, ele colocava suas viagens apostólicas sob a proteção da Salus Populi Romani. E com isso, ele costumava visitar sempre antes de sua partida e depois do seu regresso. E ele fazia essa tradição que era a tradição dos jesuítas, que desde a origem da Companhia de Jesus, eles promoveram esse culto e distribuíram cópias do ícone em todo o mundo. E essa imagem mariana está aí no interior da igreja, e ela tem o título de Virgem Maria, Salvadora do povo romano, e em várias situações de grandes necessidades ela foi levada em procissão ao longo de sua história. Esta imagem ela é atribuída a São Lucas, que foi evangelista e patrono dos pintores, e é um painel de madeira de cedro, tem 117 por 79 centímetros e que mostra Nossa Senhora em pé, com o menino em seus braços. E é por essa razão que a igreja resguarda a imagem desse ícone mariano, e é uma relíquia venerada na Basílica e considerada aí um símbolo de proteção para a cidade de Roma. Nessa Basílica, o Papa Nicolau IV, ele havia encomendado a Arnolfo de Cambio, um dos arquitetos e escultores mais influentes ali na Idade Média italiana, que fosse feita, né, a criação de um presépio de mármore para o oratório da Basílica. E com isso, no ano de 1292, foi feito o grupo escultural, todo ele feito em mármore de Carrara, e é o primeiro presépio conhecido na história da arte. As estátuas de São José e os 3 reis magos e uma única figura com uma vaca e um burro são originais. A peça que representa Maria e o menino Jesus passou por algumas reformas no século XVI, e no caminhar dessa igreja, que é gratuita, poderá também ser encontrado esse presépio antiguíssimo aí, que faz parte do acervo da igreja. E a principal relíquia venerada, que é essa Salus Populi Romani, onde está no interior de uma capela, no interior dessa igreja, ela está muito intimamente ligada aí à identidade de Roma e de seus papas. Pela tradição relatada por Cesare Baronio, a Salus foi levada em procissão durante 3 dias pelas ruas da cidade, diante da qual o Papa Gregório I, 1590 a 1604, durante seu papado, ele parou para rezar e implorar ali pelo fim da peste à época. E inúmeras são as doações que os papas dedicaram ao ícone como ex-voto. Clemente VIII, papado de 1592 a 1605,
a Gregório XVI, que foi Papa aí de 1831 a 1846, e também Pio XII, que foi Papa de 1939 a 1958, eles ofereceram ao ícone coroas, joias preciosas, e expressando assim a intercessão confiada a Salos nos diversos desafios que eles tiveram na época. O Papa Paulo V, que teve o papado de 1605 a 1621, ele mandou construir a monumental Capela Paulina para que tivesse esse espaço de adoração para essa pintura. E na ocasião foi organizada a solene cerimônia de transladação, cujo aniversário ainda é celebrado no último domingo de janeiro. E tanto o relicário original quanto a cobertura de prata da época de Paulo V encontram-se agora no Museu da Basílica Papal de Santa Maria Maior. O Papa Pio XII, durante o ano mariano, em 1º de novembro de 1954, ele honrou o ícone com uma procissão de Santa Maria Maior até São Pedro, e onde mais tarde ela foi coroada ali com coroas e joias preciosas. Vamos falar aí sobre a cripta da Basílica, e é um local de grande importância, e ele é destacado pela cripta da Natividade, ou Confessio, que abriga ali os fragmentos da manjedoura de Jesus em um relicário de cristal, além de um túmulo de São Jerônimo, que foi projetado por Virgínio Vespignani, que a construiu entre 1861 e 1864. E a área é ricamente decorada com mármores coloridos e abriga a escultura de Pio IX. Eu vou fazer a descida nesse local para que eu possa mostrar essa cripta da Natividade. Esses fragmentos, eles são pedaços de madeira de sicômoro, e que seriam pedaços da manjedoura que Jesus Cristo esteve deitado logo depois do seu nascimento. Então ela está ali envolta em um relicário de cristal de rocha em forma de berço, e que foi criado aí por Giuseppe Valadier. E logo ao descer, nós já podemos ver aí a escultura do Papa Pio IX. E durante a nossa caminhada, eu vou mostrar essa relíquia que está aí embaixo. E é nessa belíssima igreja que o Papa Francisco, ele manifestou ali o seu interesse, após a sua morte, em ser sepultado neste local. E ele marcou aí uma ruptura com a tradição de mais de 100 anos de sepultamentos de papas na Basílica de São Pedro. E após o seu falecimento, que foi no ano de 2025, aos 88 anos, ele veio e foi sepultado aqui. E mais adiante eu irei também mostrar a sepultura dele, que também é muito procurada pelos visitantes, por devotos, por pessoas ali que acompanharam o período do seu papado. E assim eu irei também fazer um registro para que possa ser marcado esse momento. E como pode ser visto, esse local onde está a cripta da Natividade é um lugar ricamente embelezado e adornado. E ela faz recordar a importância da Basílica como a Belém do Ocidente. E aqui foi celebrado pela primeira vez a missa da noite de Natal, e por muitos séculos os pontífices vinham a esta basílica manter essa tradição. Como eu já havia dito, o Papa Francisco vinha com frequência nessa basílica, sempre antes e depois das viagens apostólicas. E por essa razão e pela sua devoção à Virgem Maria, ele desejou ser sepultado neste local. E ele que foi aí o primeiro Papa latino-americano eleito à época, e o primeiro jesuíta a assumir o papado. Ele foi eleito no dia 13 de março de 2013, após a renúncia aí de Bento XVI, e destacou-se por um estilo mais austero, com foco aí nos pobres, defesa do meio ambiente,
reformas na Cúria. E a Cúria é um conjunto de organismos, instituições, funcionários que auxiliam ali o bispo diocesano, que é a Cúria diocesana, ou o Papa, quando é a Cúria romana. E envolve ali o governo pastoral, a área administrativa, a gestão judicial. Vamos passar agora pelas Salas Populi Romani, que é o espaço de oração onde muitos devotos procuram esse espaço aqui. E era nesse lugar que eu acabei de falar que o Papa Francisco vinha. E logo em seguida nós vamos passar pelo túmulo dele. O túmulo dele que está bem próximo aqui, dessas Salas Populi Romani. E vamos chegar ali até o seu túmulo, que é um túmulo simples, conforme ele mesmo queria. E esse túmulo foi talhado em pedra ardósia e feita com materiais da Ligúria, que a Ligúria é uma região ali do norte da Itália, onde era a terra dos avós dele, ele que tinha descendência italiana. E no túmulo dele, como vocês vão ver, há apenas uma única inscrição, Franciscus, e a reprodução de sua cruz peitoral, logo a seguir. Vou mostrar para vocês. E é um túmulo muito fotografado, muito procurado. E aí está o túmulo do Papa Francisco. O último Papa sepultado fora do Vaticano foi ele. Antes disso, somente Leão XIII, que faleceu em 1903 e que foi sepultado na Basílica de São João de Latrão a pedido dele também. E essa basílica que é a Catedral Oficial de Roma. Já Papa Francisco, ele solicitou um funeral mais simples, sem o uso ali de plataforma elevada no velório, e sem também os tradicionais 3 caixões de madeira e metal. E assim ele foi colocado em um caixão único de madeira revestido de zinco. Vamos passar também por essa estátua, que é a estátua da Rainha da Paz, que é uma escultura de mármore que foi encomendada ali pelo Papa Bento XV e esculpida pelo renomado artista Guido Gali no ano ali de 1918. E ela foi erguida pelo voto de fim da Segunda Guerra Mundial. E a Virgem Maria, então, ela estende a mão para ordenar ali o fim da guerra, enquanto o menino Jesus segura um ramo de oliveira. Vamos passando também por outras personalidades religiosas que também estão sepultadas aqui. E esse túmulo ele é de Antônio Maria Traverse, que foi um importante arcebispo, cientista e também naturalista italiano ali no século XVIII, século XIX. E é uma estrutura ali em mármore que abriga uma grande placa com inscrições biográficas em latim e que está coroada ali com um busto esculpido com a imagem de Traverse. Passamos também pelo cenotáfio da família Patrizzi, que não é um túmulo, que tem ali restos mortais, e sim um busto de bronze no topo da estrutura que homenageia o patrício romano Giovanni Patrizzi, ele que foi um nobre benfeitor ali do século XIV e que, segundo a tradição católica, foi ele que financiou ali, um dos financiadores que ajudou a construir essa basílica original após ter uma visão da Virgem Maria. E como eu havia contado aqui no início do vídeo, ela pediu nessa visão que o santuário fosse erguido no exato local do Monte Esquilino, onde amanhecesse nevando e em pleno verão. E assim ficou conhecido como o Milagre da Neve, celebrado aí todo dia 5 de agosto. Essa é a porta santa da Basílica de Santa Maria Maior, e que é um portal de bronze localizado no lado esquerdo do pórtico, e que simboliza aí a passagem para a vida nova e a reconciliação com Deus, sendo ela aberta ali nos anos santos e os jubileus convocados ali pela Igreja Católica. Ela simboliza ali o que havia dito ali na Bíblia Sagrada, quando
A tradição ali ela é baseada na passagem onde Jesus declara: Eu sou a porta, em João 10:9. E atravessá-la então simboliza aos fiéis ali deixar o pecado para trás e buscar essa conversão. Durante o Ano Santo, peregrinos aí de todo mundo, eles cruzam essas portas que tem nessas igrejas que têm essa tradição e com a intenção então de obter essas indulgências plenárias e renovar também sua fé. E aqui também não é diferente. E fora dos períodos jubilares, a porta santa ela fica permanentemente fechada e lacrada pelo lado de dentro. E ela é aberta oficialmente pelo Papa ou por um representante papal no início do jubileu. E em seguida, ela é lacrada novamente após o encerramento do evento. E essa tradição ela ocorre especialmente em basílicas e santuários católicos. Estamos quase finalizando o nosso percurso nessa basílica, que está o túmulo do Papa Francisco, mas não deixaria de mostrar toda a beleza e também toda a arquitetura, tudo aquilo que representa a história desse espaço. Nós temos esse teto aí que ele é um deslumbrante teto de caixotões renascentista e que é muito famoso por ser decorado aí como o primeiro ouro que foi trazido das Américas por Cristóvão Colombo e que foi oferecido ali pelos reis católicos da Espanha aos papas. E esse teto ele foi projetado pelo arquiteto Giuliano de Sangallo durante ali o pontificado do Papa Alexandre VI, e ele exibe então esse entalhe geométrico luxuoso, onde o ouro contrasta com painéis de madeira em tons de branco e azul. E a cada ano, no dia 5 de agosto, a Basílica realiza essa chuva de milhares de pétalas de rosas brancas, que elas caem desse teto para celebrar aí o milagre que ocorreu no século IV, que deu origem aí à construção dessa igreja. E assim, registramos esse espaço aqui no Repositório Artístico Mineiro, para que fiéis do mundo inteiro, para que arquitetos, para que artistas, historiadores, turistas ou aqueles impedidos de ir, que possa assistir esse vídeo, compartilhar e conhecer o túmulo do Papa Francisco.